Estamos de volta à segunda parte do nosso primeiro Jumpcast. Só que agora, gente, a gente está com um elemento diferente aqui na nossa mesa. Não sei se vocês repararam, mas existe um pastor presente agora aqui na mesa para nos iluminar mais aqui à luz da palavra. Brincadeiras à parte. Se apresente aí, pastor Israel. Uau, que legal. Gente, primeiro tempo maravilhoso, né? Foi lindo. Gente, eu sou Israel Oliveira. Sou líder do Jump, departamento de jovens aqui da igreja, e a gente está promovendo esses episódios maravilhosos para vocês. Fica com a gente aqui nesse segundo tempo, que vai ser preciosíssimo. Vai ser extraordinário. Uau! Ô Caio, você viu que agora o negócio esquentou pro seu lado. Agora a gente tem um pastor aqui na mesa. Deixa eu falar um negócio do Caio. Se você achou aqui que ficou difícil na primeira, se prepare. Vamos orar por mim. O Caio, além de psicólogo, é baterista, viu, gente? E eu quero contar... eu acho que ele virou psicólogo para ajudar os bateristas. Então, bateristas aí da igreja e de outras igrejas, o Ministério Verbo da Vida em geral, por favor, não fique sofrendo sozinho. Você já Procura o Caio. Escalado na próxima escala do Jump Worship. É assim que chama? É o Verbo Praise. Do Verbo Praise. Olha aí. Vocês são chique demais aqui. Né? Eu posso me preparar com 2 anos de antecedência? Imagina, tem um monte de baterista precisando de você aqui, irmão. Brincadeira, viu, bateristas? Eu amo vocês, viu? Não fica bravo comigo, não. Rindo com respeito. Isso. Sim, gente, então vamos começar, na verdade, dar continuidade ao nosso bate-papo. E agora, já que ele chegou aqui, né, a nossa presença ilustre, gostaria que ele começasse a fazer a pergunta dele. Eu imagino que você tem várias perguntas lidando com jovens no seu dia a dia. Você sofrido, deve ter viu? Que, né? É uma bênção. Pois é. Então, aproveita que agora você tem aí um profissional da alta e faça todas as suas perguntas. Fechou. Caião tem uma pergunta interessantíssima aqui. Eu ando sofrendo muito como líder de jovens aqui, viu? Tô brincando, viu, gente? Vocês são maravilhosos. Na verdade, a gente tá aqui para cuidar dessa galera, né? E a gente percebe na particularidade de cada um, né? Às vezes a gente cuida de uns, cuida de outros, e a galera vai se achegando, outros são mais tímidos, e eu sei que mesmo no ambiente da igreja existe o sofrimento individual, né? E com base nisso eu quero saber de você, fala um pouquinho pra gente aí como que a gente retira aprendizado no sofrimento, por favor. Acho que até antes do aprendizado, como lida, né, com o sofrimento, e aí o que a gente tira disso, né? Exato. Bom, vamos lá. É uma pergunta bem ampla, né, para responder, mas vamos. Eu acredito que é o seguinte, todo sofrimento, toda dor que nós passamos, ela nos traz alguma competência, alguma habilidade, sobretudo algum conhecimento, né, que nós não tínhamos antes. Se a gente for vasculhar a nossa história de vida, vamos observar, se a gente for vasculhar com esse objetivo, né, a gente vai conseguir observar na nossa história de vida várias dificuldades que foram superadas, né? E após essa superação, quais foram os resultados positivos que nós tivemos? A gente às vezes não para observar isso, né? E muitas vezes a gente tem uma tendência a olhar para a vida com um olhar um tanto quanto pessimista, né? Um tanto quanto vitimista, né? Um tanto quanto com pena de si mesmo. Sim. Né? Então, o que atrapalha, na verdade, em a gente retirar aprendizado desses momentos de sofrimento, né? É justamente essa perspectiva negativa, muitas vezes até catastrófica, eu diria. Então, digamos assim, algumas perspectivas pautadas nesse referencial pessimista, negativo, de autopiedade, de vitimismo, elas embaçam a nossa visão, fazendo com que a gente não identifique os recursos que a gente adquiriu, né, as competências que a gente desenvolveu, né, durante o período de sofrimento, ou está desenvolvendo, porque muitas vezes, no momento de dificuldade, a gente tem muito mais dificuldade de enxergar os benefícios. Sim. Né, daqueles obstáculos, daquelas adversidades, né? A gente só vai, muitas vezes, conseguir observar quando supera, quando passa. Mas a gente tem que, digamos assim, estar no meio desse campo de tribulação consciente. Uau. Se a gente não estiver consciente de qual a melhor perspectiva, de como olhar da maneira mais funcional, de como olhar para a tua realidade de maneira muito mais aproximada
da realidade em si, a gente vai acabar se sabotando, se a gente não ser consciente, né, dessas melhores perspectivas. Eu coloquei uma passagem aqui que é muito interessante, do apóstolo Paulo, que ele traz em Filipenses 4,12, e diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Essa é a característica de uma pessoa resiliente. Sim. Uau! Sim. Que interessante, hein? Deixa eu dar uma incrementada nessa minha pergunta aqui, por favor. Que, com base nesse texto do apóstolo Paulo, Caio, a gente sabe que ele se tornou um homem experimentado, né? E ele chegou nesse patamar de vida que você acabou de ler pra gente. Agora, eu percebo que eu mesmo já fui um cara que tive um pouquinho desse negócio aí, para não falar um montão, né? De, sabe, autocomiseração, etc. Dei muito trabalho para os meus líderes, para os meus pastores. Se vocês tiverem me ouvido, me perdoe. Deus Obrigado abençoe. pela paciência, viu? Vocês têm um galardão grande. Mas a gente tem que ter uma velocidade, vamos dizer assim, para tratar as pessoas. Como que a gente consegue alcançar o coração e a mente dessa galera que passa esse tipo de problema? Porque se for olhar por mim, por exemplo, talvez eu tenha passado por isso durante um período. E eu sei que não é nem sempre culpa das pessoas, a culpa era toda minha, mas quais as ferramentas que você, como psicólogo, pode nos orientar, né? Tanto pela palavra e pelo seu estudo, pelo profissional que você é, para a gente otimizar, né, esse tipo de tratamento para a galera que está precisando de ajuda nessa situação. Porque eu vou te falar, é muito ruim a gente ter essa mente de que tudo é ruim, nada tá bom para mim, eu estou sofrendo por causa disso, por causa daquilo, e por causa de terceiros. Na verdade, a gente joga sempre a culpa para terceiros, né? Sim. E a gente não pode ter isso, né? Tem que tratar essa situação. Então, fala pra gente aí. Bom, eu acho que a igreja ela já tem um papel fundamental, né, na sociedade em si. Mas eu acho que, assim, para otimizar realmente esse processo de acolhimento, né, de sedimentar um pouco mais a palavra, né, de ajudar as pessoas em seu momento de sofrimento, inclusive ajudar elas a sair com mais agilidade, o que é que eu oriento? O acolhimento, ele é muito positivo, porque todas as pessoas que estão em sofrimento, elas estão expressando a necessidade de serem acolhidas. Uau. Sobretudo, essa é a principal característica. Uma outra característica é serem ouvidas. Né? Serem ouvidas. A gente tem diversas formas de acolher alguém, né? Existem diversas formas. Verdade. Mas acolher estando atenta a ouvir o que aquela pessoa tem a dizer sobre a história de vida, sobre o momento que ela está passando, isso pode ser muito terapêutico. Não é uma terapia, tá? Vale salientar. Sim. Mas pode ser terapêutico e pode ser realmente reestruturador, né? É claro que eu não vou dizer aqui que as pessoas da igreja devem ter competência para, digamos assim, realizar tratamento no âmbito da saúde mental, porque exige um corpo técnico e formação específica para isso. Mas a igreja, com o poder de acolhimento, com o poder de escuta, com o poder da atenção, né, todas essas são ferramentas muito, digamos assim, benéficas, que ajudam realmente. Agora, isso, em alguns casos, pode não ser o suficiente. E aí a gente precisa, muitas vezes, ao escutar a necessidade da pessoa, tentar identificar quem é que pode ajudar melhor. Isso, exato. Né? Então, eu acho que é Show de fundamental, bola. além de acolher, porque existem diversas formas, mas escutar, ouvir, estar atento ao que aquela pessoa tem a dizer, porque todo mundo tem algo a dizer, Claro. principalmente quem está sofrendo. Sim, Uau, e que eu acho muito interessante, cara. interessante você falou sobre o apóstolo Paulo, e tem um versículo que eu acho incrível, que ele fala assim, eu me alegro nessas correntes, ele estava preso Uau, em Roma, meu Deus. e ele fala, eu me alegro nessas correntes, porque essas correntes me proporcionaram, me deram a oportunidade para que eu pudesse espalhar o evangelho aonde eu estou, ou seja, para a guarda real, né? Então, Paulo, ele encontrava até mesmo no meio do sofrimento um aprendizado. Olha, eu posso tirar algo disso aqui que eu estou passando, eu posso tirar algo desse sofrimento. E eu acredito que quando a gente passa pelo sofrimento, Deus, ele nos dá uma capacidade e uma credibilidade para lidar com
com os problemas dos outros. Se a legal. outra pessoa passa por isso, você tem a credibilidade de falar assim, eu já passei por isso e eu aprendi isso. Então, a gente precisa olhar para o sofrimento mais dessa forma, né, Kai? Entendendo que a gente pode tirar muita coisa positiva, porque com o Senhor, a gente Amém. nunca fica só na bad, É verdade. né? Com o Senhor, a gente consegue extrair os melhores resultados, até mesmo dos nossos piores momentos. E a gente ainda tem tempo para mais uma perguntinha, Lígia. E eu acho que eu vou deixar essa perguntinha para você no final, assim como eu deixei da última vez. Sim, Você é a oficial, entendeu? Seladora. Encerradora, dos nossos podcasts. Então, diz aí. Pergunta aí. Eu acho muito importante isso mesmo, de esse olhar sensível, assim, às necessidades do outro, né? E por mais que a gente também já tenha passado por muitas batalhas, às vezes até por situações parecidas com a que a outra pessoa está passando, não é igual, né? A nossa história que nos trouxe até aqui é completamente diferente dessa pessoa, e por mais que a gente tenha vivido situações parecidas, ainda existe algo diferente a ser tratado também para essa outra pessoa, né? Uhum. E, às vezes, eu acho que, principalmente nessa parte, assim, estando muito envolvida com internet, redes sociais, né, eu vejo que as pessoas se contentam, assim, com... parece que é uma fórmula mágica para você poder sair da depressão, sabe? Uma fórmula mágica para você poder superar a ansiedade. 3 passos práticos para você conseguir ter uma vida livre... Da ansiedade. E a galera fica tentando de tudo. Exatamente. E quem não consegue fazer isso, assim, amém que isso funciona para algumas pessoas, mas existem as pessoas que não conseguem passar por isso. E cai sobre elas um sentimento de culpa muito grande, né? De, por que eu não consigo, então, fazer isso? Nossa, fulano... A gente está falando de saúde mental, mas uma outra coisa também que a gente tem visto muito é a questão do emagrecimento, né? Mas ele conseguiu emagrecer 10 quilos em um mês, eu não consigo emagrecer 1 quilo em 3 meses, sabe? E a gente se culpa tanto, assim, por se comparar, né? Por se comparar. Então, essa questão da própria comparação e como a gente é constantemente incentivado mesmo, assim, instigado a se comparar, né? Como que a gente pode não ter esse sentimento de culpa ou trabalhar essa questão da comparação, assim, não se comparar tanto com o outro, né? Mas, em vez de ser, quando a gente olhar, que a gente possa se incentivar de alguma forma, né? Mas que isso não seja uma obrigação para a nossa vida, não é porque aconteceu com outro que também vai acontecer com a gente, né? Como que a gente consegue, então, distinguir isso da comparação para não se culpar? Primeiro, eu acho que a gente precisa ser consciente de uma coisa. Nós não temos parâmetros para comparar uma vida com a outra, uma história de vida com outra história de vida. É evidentemente que somos humanos, padecemos das mesmas e carecemos das mesmas necessidades, mas é evidente que essas comparações elas são equivocadas porque não existe um parâmetro. A cultura, a história de vida da outra pessoa é totalmente diferente da sua, né? Da minha. Então, temos histórias de vida totalmente diferentes, que têm uma configuração, que têm elementos históricos muito específicos, né? Então, eu não posso trazer passos, né? Porque aí eu estou justamente pegando essa história de vida inteira e encaixando ela em passos. Nossa. Isso é muito equivocado, né? É claro que a gente pode desenvolver habilidade para alguma coisa em específica, mas isso não vai necessariamente fazer você ter uma clareza mais ampla da tua vida com meros passos, né? Sim. Então, assim, inclusive porque o corpo de crença que nós temos, ele é muito amplo, ele é muito vasto, né? Então, como é que eu posso lidar com um corpo vasto e amplo com apenas 5 passos, 10 passos, né? Isso é um tanto quanto minimizante, né? Minimiza a tua história de vida. Então, o interessante é a gente ser consciente de que se comparar com o outro, tem que ter digamos assim, uma metodologia, um método correto, né? Uma perspectiva correta para fazer isso. Por exemplo, existe alguém que está tendo resultados muito bons em determinada área que você também exerce, né? Então, como essa pessoa faz para ter bons resultados assim? É um parâmetro de um papel que você exerce dentro de vários papéis. Métodos, né? Exatamente, dentro de vários papéis que você exerce.
mas você não vai poder generalizar para toda a tua verdade. vida. Sim. Né? Então, e o ato de se comparar é diferente de você admirar, é diferente de você, digamos assim, enaltecer uma qualidade, porque muitas vezes você quer chegar naquele patamar, né? Você quer chegar ali, mas sabendo quais são os passos necessários para chegar lá, né? Ou então buscando esse conhecimento que é necessário para você galgar esse espaço, né? Então eu não posso me comparar com outra pessoa com uma perspectiva rasteira, né, de mim mesmo, né? Olhando para aquela pessoa e dizendo para mim mesmo, não sou capaz de chegar ali, não tenho competência para chegar ali, olha como a minha história de vida é difícil, a dela é muito mais fácil, né? Então, esse tipo de análise é pautada em nenhum parâmetro. É interessante que no momento que a gente vive das redes sociais, nem sempre a pessoa que está se mostrando como uma vida maravilhosa, ela tem essa vida maravilhosa, né? E as pessoas estão olhando, pegando as referências e se condenando. Até Exatamente. porque nas redes sociais a gente tende a mostrar a parte bela da nossa vida, né? Verdade. A gente quer mostrar, a gente quer que as pessoas vejam aquilo que há de bonito. Só que quem está vendo precisa entender que não é só o bonito, não é só o legal, não verdade. é só o feliz, não são só as viagens. É verdade. Existem os outros momentos também que às vezes a gente prefere deixar mais oculto, né? Então, só para completar essa questão do parâmetro, para a gente entender melhor, muitas vezes com esse olhar que a gente tem de se minimizar, né, de se diminuir em relação ao outro, né, e fazer essa comparação com base nessa perspectiva diminutiva de si mesmo, ela é muito, inclusive, patológica, porque ela faz com que você olhe para a tua vida por um ângulo limitado, por um ângulo restrito. É óbvio que vai ser difícil, mas você não sabe quais foram os esforços que aquela outra pessoa fez para poder chegar ali. A sua história de vida é totalmente diferente da história de vida da outra pessoa. E muitas vezes, quando a gente vê alguém no pódio, a gente não tem a menor ideia, mas a gente julga, né? É verdade. É verdade. A gente julga Sabe que o foi caminho. fácil, ou que ele teve muitos favorecimentos, ou que teve tudo cooperou para que ele chegasse ali, quando na verdade às vezes não foi, né? Às vezes Na sim, ou maioria às dos vezes casos, não. Quem mas chega isso ao não... pódio tem uma vida de busca, de luta, de uma entrega história. o tempo inteiro. Então, exatamente. Então, essa questão de buscar, sobretudo, o autoconhecimento, é para aceitar a própria história. Aceitar não é ser passivo. Aceitar é entender como ela funciona e usar os próprios recursos em favor próprio. Sim, Uau. muito bom. Muito bom. É. Gente, e eu falei aquela hora, nós vamos encerrar, e na verdade é porque eu estou sem óculos e li o tempo errado. Então nós ainda temos tempo Aqui, galerinha. para mais perguntas. Eu acho que estava escrito 19, eu vi 9, mas a gente ainda tem bastante tempo para Tem um conversar. tempinho aqui, graças a Deus. Então diz aí, pastor, você tem mais alguma questão, que você tem curiosidade, ou até mesmo ali naquela hora do atendimento pastoral, do aconselhamento, porque eu vejo muito isso, essa questão, sabe? Ali no nosso atendimento pastoral, na hora da gente aconselhar, a gente precisa entender muito bem qual é a nossa competência como pastor. É verdade. E um momento em que a gente tem que falar assim, opa, peraí, isso aí foge um pouquinho da minha competência, eu preciso chamar um profissional para me ajudar aqui. É interessante. Como o Caio citou o apóstolo Paulo e você também, e eu citei aqui que eu também tive um momento difícil na vida de ter altos e baixos, né? Quando a gente está aconselhando, quando a gente vai conversar com alguma pessoa, com algum jovem, a gente está chamando para perto, aquela questão que o Caio citou, ouvir é primordial, né? Sim. A gente tem que ouvir a pessoa a ponto de se enxergar na vida dela, né? E falar, poxa, eu conheço esse caminho aí. E a gente, claro, ter as direções do Espírito Santo e aconselhar a pessoa com base naquilo que a gente viveu é muito mais fácil. Que foram as lutas que a gente carregou, né? E geralmente a gente faz isso. Porque a gente só ama as pessoas e só aconselha as pessoas porque a gente já passou por situações difíceis que a gente não quer que elas passem. Verdade. E a gente fala, não vai por esse caminho, não. Claro que é difícil, na maioria das vezes, a gente entrar na cabeça das pessoas e amenizar aquele sofrimento de imediato. Sim. Né? Mas como o Caio também falou, tem que ter aquela questão da atenção, do cuidado, de se compadecer por essas pessoas, e a gente está disponível. E eu percebo que, com base nesse nosso assunto, que a gente tem bastante trabalho.
Mas a gente tem a graça do Senhor. Amém. Deus enviou o Caio lá de João Pessoa para morar aqui em São Paulo, para nos ajudar nessa área. Deus te enviou lá de Belo Horizonte. Então nós estamos juntos e é isso que a gente precisa nesses dias, juntar as nossas mãos, as nossas forças, ser mais intenso Amém. na obra de Deus e com as ferramentas certas, como o Caio citou aqui. Exato. Né? E um recado que eu dou para você, galera, que está nos assistindo, é que a gente está aqui para te apoiar. A gente está aqui para te ajudar. Procura a gente nas redes sociais. Entre em contato com a gente, por favor. Como o Felipe Dias falou no primeiro tempo, que o nosso pastor estendeu a mão para ele no momento que ele mais precisava. Sim. E o nosso pastor teve um papel fundamental na vida do Felipe. Sim. E é da mesma forma, como ele é exemplo para a gente está aqui para estender a mão para você. Né? Então, fica tranquilo. Se achegue, você tem a oportunidade de assistir esses episódios e estar mais junto da gente. Entre em contato mesmo com a gente, por favor, que a gente precisa te receber e cuidar de você. Na verdade, a gente precisa de você, porque o seu sofrimento não diz pra gente quem você é. Eu sei que você está cheio de virtudes, que você tem um coração generoso. Por trás do seu coração, por trás dos seus olhos, tem uma pessoa maravilhosa, pronta para ajudar o mundo com o talento e com o dom que você veio para a Terra. A gente sabe disso. Então a gente conta com você e é isso aí. Toca o barco aí, amigona. Muito bom, gente. Isso é que é pastor, viu? Então, ô Israel, eu acho importante também. Você falou assim, entre em contato com a gente aí nas nossas redes sociais. Às vezes a pessoa está assistindo esse vídeo que um amigo encaminhou. Mas fala para o pessoal aí quais são as redes sociais, os contatos que eles podem entrar. É isso aí. Galera, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no YouTube, tá? E a gente é aqui da Igreja Verbo da Vida em Pinheiros, tá bom? Na Rua Deputado Lacerda Franco, número 293. Aí você procura também nessas mesmas redes que eu citei aqui, Verbo São Paulo, que é a nossa igreja, tá bom? E entre em contato com a gente. Com certeza vai ter alguém lá disponível para poder te responder, pegar o seu contato. E é o que a gente precisa nesses dias, tá bom, gente? De ter esse ajuntamento de pessoas para a gente poder desenvolver a obra de Deus. Não necessariamente presencialmente. Não necessariamente presencialmente, exatamente. A gente pode gravar uma videochamada contigo, conversar um pouquinho por telefone, mandar um mimo na sua casa. A gente está aqui para poder te ajudar, tá bom? Eu queria dizer que eu fui muito encontrada assim, com o pessoal aqui da Verbo, o pessoal do Jump, né? Com esse sentimento mesmo de acolhida, né? Eu não acho que quando eu conheci vocês eu não estava numa fase difícil, mas esse contato com vocês me fortaleceu demais, assim, né? E Deus, ele foi muito bondoso, assim, né? Nos momentos que a gente estava junto, que a gente orou junto, que a gente louvou, que a gente falava da palavra, que a gente estava comendo pizza, né? E isso me mostra, assim, como o Senhor, ele age de diferentes maneiras, né? Então, não necessariamente Deus, ele só vai falar com a gente quando a gente lê algum versículo ou quando a gente ouve alguma pregação, mas existem diversas maneiras que Deus, ele trabalha no nosso coração, ele diz palavras novas sobre nós, né? E eu vou até pegar aqui para poder fazer o encerramento também. Mas, Caio, eu queria pedir para você deixar alguma mensagem para as pessoas da importância de confiar em Deus. Nós devemos confiar em Deus. Por que a gente deve confiar nele, né? Todos nós carregamos um testemunho muito forte, assim, alguma coisa, algum detalhe assim que o Senhor já fez com nós, mas devemos confiar em Deus? Uau! Que pergunta. Como a gente confia no Senhor? Olha, eu sinceramente acho que a pessoa mais certa para responder isso seria o pastor. Mas eu vou me esforçar para responder aqui. Ele me corrige, né? Caso eu fale alguma besteira. Mas, assim, eu acredito que a Bíblia, ela nos instrui da melhor forma, né? A como nos comportarmos, né, no nosso dia a dia, como reagir, como lidar com diversas circunstâncias. Sobretudo, mostra algumas histórias, né? De como aqueles personagens lidaram com aquele sofrimento, com aquela adversidade, né? E que, sobretudo, serve para nos motivar, nos estimular. E agora, um ponto importante: não adianta a gente querer alimentar a fé pura e simplesmente indo aos cultos, se relacionando só com as pessoas. A gente precisa ser ativo na busca do conhecimento. Uau. Né? A gente precisa se instruir. Eu acho que um bom cristão, ele é instruído.
Então, precisamos ter o hábito não só de comer, dormir, mas de ler a Bíblia, né? Isso. Se instruir. Sem conhecimento, a gente não consegue se nortear, a gente não consegue lidar, gerenciar, administrar muitas coisas no nosso dia a dia. Então, ler a Bíblia é ruim? Eu nunca vi ninguém dizendo que é, né? Então, provavelmente a mensagem que a Bíblia traz, ela vai trazer esclarecimento sobre muitas coisas, né? Na tua realidade, na nossa realidade. Então, eu acho que a gente precisa ter essa conduta, né? De buscar conhecer, de conhecer constantemente, né? De tentar revisar a mensagem da palavra de Deus incessantemente. Porque acho que cada vez que a gente revisa, aprendemos uma coisa nova, e eu acho que o cristão instruído, ele serve melhor. Uau, isso. Exatamente. Que legal. Muito bom, muito bom. Vamos aplaudir. Cara, fantástico isso O aqui, nosso hein? papo de hoje foi maravilhoso. Então, gente, vocês só viram um pedacinho do que vai ser esses Jumpcast. Vai ser muito incrível, vai ser recheado de assuntos super atuais, assuntos que vão falar diretamente ao seu coração, jovem que está vivendo com a gente essa loucura do mundo que todo mundo está vivendo hoje. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração de alguma forma. Amém. Mas eu queria agradecer vocês pelo Oxe, tempo de vocês, que por sensacional participarem isso. com a gente e convidar vocês a ficarem ligados e acompanharem as nossas redes sociais aí para que vocês vejam quando vai sair os próximos Jumpcasts, tá bom? Fantástico. Então manda um beijo pro pessoal lá, ó. Beijo, galera. Até a próxima. Beijo, gente. Ah, é aqui, gente, vem aqui. Tchau.